Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para o próprio grupo para casar, em vez de ir ali e casar com aquela mulher. That wasn't Moses' choice, that was God's choice for Moses. Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. And when they made fun of it, E quando eles ridicularizaram disto, that angered God in such a way until he struck Miriam, the prophetess, full of leprosy, Moses' own sister. aquilo irritou Deus de uma tal maneira até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. What about that? Que me diz disso? Her a prophetess. Ela, uma profetisa. But what was she doing? Porém, o que estava ela fazendo? She was making fun and an irreverence to God's messenger. Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus. Muito bem, Deus os abençoe, irmãos. Então, nós estamos esperando os pregadores chegar e eu sei que houve um problema mecânico e eles devem não chegar para o culto. Então, sou obrigado a pregar. Se vocês vieram para ouvir um outro, escuta aí outra vez. Certo? Aí amanhã cedo, se vocês quiserem ouvir, o irmão Rogério estará pregando amanhã cedo aqui também, às 9 horas da manhã. Bom, vamos ler Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, te adoramos por esta oportunidade de viver, que muitos mais novos que nós já partiram. E nós então estamos aqui tendo uma oportunidade a mais de vida. E nisto nós te somos agradecidos. Que o Senhor conceda-nos graça para prosseguirmos neste caminho
e orientando o seu povo da maneira correta. Tira de nós todo o pensamento humano e dá-nos aquele que é divino, para que o povo seja edificado, não nas palavras persuasivas que falamos, mas na demonstração da revelação neste dia final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre o tempo dos anjos. Muitos anjos ministraram para homens de Deus no passado. Sempre um anjo aparecia para Moisés, para Abraão, Gideão e outros. O anjo aparecia para eles e lhes dava uma mensagem, uma comissão. Então nós temos muito tempo que são tempo de anjos. Desde o princípio, Deus vem manifestando e falando ao povo através de anjos. Mesmo para Abraão, que uns diz ser anjo, o irmão Brana diz, a minha Bíblia diz que é Deus, que falava com Abraão, mas ele veio num formato de anjo, mas também a forma era de homem. Quando eles viram, era como 3 anjos, mas eram homens que apareceram para eles, e um homem daquele era Deus. Tem hora que um anjo, ele representa Deus, ele manifesta Deus. Então ali, aquele era Deus, aquele que falou com Abraão, comeu com Abraão. Você sabe que é o que a Bíblia diz, comeu carne, e nem perguntou. Na verdade, Abraão foi e pegou uma vitela, ele não pegou um porco. Pegou uma vitela. Vamos que dar uma colherinha de chá para os do 7º dia, né? Deus manifestou para Abraão e Abraão trouxe para ele carne de vitela. Mas tem os do 7º dia que nem carne de vitela não come mais. Porque a carne que eles fabricam é melhor, que é de soja, é melhor para a saúde, mas então há uma grande propaganda para poder comer outro tipo de carne e deixar estas carnes que contaminam. Contudo, o que Deus comeu não foi de soja, foi de vaca mesmo. Então eu gosto de comer muito de vaca mesmo. A carne e de vitela é melhor ainda que Deus comeu, que é uma novilha nova, carne macia. É a forma de tratar Deus. Agora, naquele tempo, Abraão e os outros tinham facilidade para isso. Criavam ovelhas, criavam gado, pessoas pobres mesmo, tinham algumas posses. E apresentou este alimento para Deus. E sempre vem na forma de um anjo, parecendo um anjo, e é Deus. Tem hora que é um anjo mesmo que vem e se manifesta para
as pessoas. Mas eu lendo aqui a mensagem, Senhores, este é o tempo, me calhou um parágrafo apenas aqui, que os anjos apareceram. Então eu peguei para falar sobre isto, apenas para que vocês tomem conhecimento o tempo que vocês vivem. Agora, se eu disser para você, hoje você não vive no tempo dos anjos, mas eu vou pregar tempo dos anjos, porque nós tivemos o tempo dos anjos. Tivemos o tempo de Deus manifestado em carne em 16 elementos, quando Deus está comendo carne, bebendo leite, comendo bolo. Ele é 16 elementos, como um ser humano, que o ser humano, o corpo humano, é formado de 16 elementos. Por isso que tudo que pega fogo tem no corpo humano também, petróleo, luz cósmica, então está tudo no corpo humano, é o que forma o corpo humano. Ele é inflamável também. O corpo humano é inflamável. Pega fogo no lugar, vai lastrando. Porque nele também tem petróleo. Então a gente vê que Deus manifesta como anjo e tem hora que é um homem mesmo. Você não pode descrer de uma mensagem angelical. Um anjo trouxe a mensagem para Maria. Isso era um anjo. Trouxe a mensagem para ela, pregou para ela. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então, sempre é um anjo que está entregando a mensagem. Você tanto vê um anjo, como você vê horas que anjo é um homem, certo? E anjo quer dizer mensageiro. Então, tem hora que o mensageiro é um anjo do céu, tem hora que o mensageiro é um homem da terra. Você tem que saber que é um mensageiro. E é chamado de anjo, tanto no céu, como também é chamado homem de anjo. O pastor, o mensageiro da era, ele é chamado anjo da igreja. O anjo da igreja que está em Éfeso, o anjo da igreja que está em Laodiceia, é um homem. É um homem. É o anjo daquele dia. Como eu já disse a vocês, eles não sabiam, foi preciso vir o sétimo anjo para falar para nós quem foi o anjo da primeira era, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e da sétima. Deus testificou quando ele escreveu Elias. Deus foi lá. Quem estava no tabernáculo, Brana, naquele dia, viu o dedo de Deus escrevendo Brana. Certo? Então, é um homem. Uma hora é um anjo do céu, outra hora é um homem mortal. Mas é chamado por Deus de anjo. É um bom período que nós vivemos. Viver o período de anjos aqui na Terra, quando os anjos falam. Você sabe que o irmão Brana foi o último anjo. Se ele foi o último, então não tem mais. Ele foi o último anjo. É o sétimo, é o último. Se eu for anjo, eu tenho que estar ligado àquele sétimo. Porque eu não posso ser o oitavo. Não tenho o oitavo. Tem que ser o sétimo. Então, se tem mais alguém que é anjo, ele está ligado àquele sétimo anjo, também. É o tempo dos anjos, irmãos, estamos falando, o tempo dos anjos. Então, se a pessoa descobrir um anjo celestial, eu já disse a vocês, talvez se eu ver eu corro, eu fico com medo. Vocês veem eu pregar do jeito que eu prego, mas não sou corajoso assim. É na hora da mensagem. Então, já não sou eu mais. É a hora da mensagem. Mas fora dali, se aparecer um anjo para mim, eu não sei o que vou fazer. Tem gente que diz, eu quero ver anjo. Você nem sabe o que é isso. Você nem sabe. A presença de Deus que as pessoas desejam ter,
pessoa não sabe nem o que é a presença de Deus. Quando ele chega, ele estremece a gente, pensamentos, atitudes, entendimentos, ações, quando a presença de Deus manifesta. Então não venha me dizer que você recebeu a presença de Deus só porque você arrepiou, não mudou de vida, nada foi transformado. Então, não recebi nada. Então a pessoa tem que saber que quando ela encontra com um anjo, algo vai acontecer. E tem hora que o anjo parece invisível. O anjo que apareceu para Balaão, Balaão não viu. Tem hora que o anjo está diante de você, mas você não vê. Tem esse, muito perigoso isso daí. O anjo está aí, o anjo para, certo? E depois você vai ter um animal que para porque o anjo está na frente dele parado, e o homem que não vê o anjo e bate no animal. Porque tem hora que os membros vê o anjo. Os membros vê o anjo, seu pastor. Os membros vê o anjo da era. E tem hora que o pastor não vê o anjo local, o anjo da era. Então o que ele faz? Ele bate no membro que está vendo o anjo. Bom, eu não pensei em falar assim. Então vamos aproveitar porque já veio. Então ele pega, bate no anjo, e o anjo vai olhar para ele e dizer: mas sempre eu não dei o dízimo para te sustentar a sua família? Por que você me bate assim? Se possível eu te mataria. Não, eu não posso andar, eu vi um anjo, tem um anjo aqui na minha frente. Mas o pastor, o Balaão, não viu o anjo, o membro viu o anjo. Nas denominações são assim, vocês têm que perceber que um denominacional, vamos mostrar, por enquanto, você saiu daquela denominação porque você viu um anjo. Aí você seguiu o anjo, sem saber, o anjo é um homem, o anjo tem hora que é do céu, tem hora que ele é da terra, o anjo é um mensageiro, ele traz uma mensagem do céu ou uma mensagem aqui na terra, pregando uma mensagem, ele é um anjo. E você saiu da denominação porque você viu um anjo. O seu pastor te bateu, porque você saiu. Seu pastor te bateu. Ele não viu o anjo. Quem viu o anjo foi você. Ele não viu o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele não viu o profeta. Quem viu foi você. A mesma coisa é hoje. O povo da mensagem, muitas vezes querem ver anjos, mas o anjo está aí. Tão simples. Mas a gente quer ver anjo de asa. Não, ele tem braços apenas, mãos. E é anjo. Eles querem ver uma forma angelical, coisa que vem do céu. Não, mas Deus não quer tratar com você assim, Deus quer tratar da terra. Ele já tratou muito com o anjo do céu, falou, veio como anjo do céu, mas ele ultimamente tem tratado com o anjo da terra. E o último anjo foi Brana, o sétimo e último anjo. Amém. Então, se eu for um anjo, eu tenho que ser um anjo do lado de Brana. Certo? Eu sou um comissionário. Agora ele diz, pronto, virou espiritismo. Mas eu sou um comissionário de suas mensagens. Eu estou levando a mensagem de um anjo. E quem leva a mensagem de um anjo é um anjo. Se você tem a mensagem do anjo, então você pode ser o anjo também daquele dia. O anjo humano,
porque tem uma mensagem para entregar, porque você vive naquele tempo, até eu chegar no nosso tempo. Mas as pessoas não percebem. Muitos fizeram coisas boas e não sabiam que estavam fazendo para anjos. Muitos maltrataram, mas não sabiam que estavam maltratando anjos. E estes homens do passado, se você pega Sansão, um homem de Deus, e vem caminhando com cada homem deste, e vê o que eles fizeram, o fracasso que eles tiveram. Mas no tempo de sua mensagem, até no tempo do fracasso deles, estava dando uma mensagem. No tempo do fracasso de Sansão, ele estava dando uma mensagem. Cuidado com as mulheres. Ele estava dando uma mensagem. Ela vai furar seus olhos. Sansão estava dando uma mensagem. Na sua fraqueza. Se você tirar uma força daquela fraqueza, você fará contrário ao que Sansão fez. E assim por diante, você sabe, Davi, também na sua fraqueza, acabou vivendo com a mulher de um soldado seu, e teve que pagar o preço. Você tem que aprender com isso, com o que eles fizeram de fracasso. E vou dizer outra coisa, aquilo, ao ver de qualquer um de nós, tudo errado. Ao ver de Deus, estava errado. Mas você sabe que tinha que cumprir daquele jeito? Deus não se compatua com o erro, mas você tem que ver, Davi tinha 500 mulheres, e de 500 mulheres, nunca saiu um Salomão. Parece que é uma infelicidade, o homem tem que pagar o preço, ele foi para o aposento na hora errada, a mulher está tomando banho na hora errada também, ao invés de fechar a janela não fecha, é aquilo ali. A mulher, ao invés de pôr roupa, não põe, ela mostra, ela se expõe. E foi o que aconteceu naquele dia de Davi. E quem poderia dizer que Davi estava certo? Estava errado. Mas de onde saiu Salomão? Porque nenhuma das 500 mulheres podia dar a Salomão, a Davi, um Salomão. Por que aquela mulher? Então, se Deus vê as coisas, Deus sabe que aquilo está errado, e o homem vai passar por aquilo, porque o Salomão só podia sair de Batseba. Era dali que tinha que sair um Salomão. E ela era mulher de Urias, o Eteu. E Davi com 500 mulheres, tendo 100 filhos num ano, não podia ter um Salomão. Isso mostra que o esforço do homem, o que o homem pensa possuir, seja dinheiro, seja mulher, seja fama, todo o seu esforço, você não trará uma coisa que agrade a Deus. Davi tinha 100 filhos no ano, mas aquilo não era agradável ainda aos olhos de Deus, como Deus queria. Era correto? Era tempo de poligamia. Naquele tempo era correto. Mas o menino que tinha que vir, não veio por aquela via, veio por outra. E Deus teve que usar. Deus usa sempre de misericórdia, faz o homem pagar o preço, fez Davi pagar o preço. É Deus trabalhando, você só tem que caminhar assim, Deus trabalhando. E o homem era como um profeta, Davi.
E olha o que fez. Olha seu fracasso. Mas se o fracasso dele redundou a escrita de uma Bíblia, de um Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Se ele pôde fazer um Salmo 51, precisava da queda para o Salmo vir. Agora precisa de eu ler o Salmo para eu não cair. Você não vai escrever Bíblia mais. Nós não estamos aqui para escrever Bíblia mais. Olha, não estamos aqui nem para revelar a Bíblia mais. Estamos aqui só para viver a Bíblia mais. E tem que perceber Deus operando através de anjo mensageiro do céu, anjo mensageiro humano. E tem hora que em casa é um anjo. E se torna complicado em casa ser anjo. A gente acha melhor ser homem. Em casa somos homem, marido. Anjo a gente é na igreja. Se Deus usou William Branham como anjo, um dia lavando o carro ele era anjo. Um dia recebendo José no colo, porque tinha pecado, desobedecido à mãe, ele era anjo. Porque ele perdoou o José. Ele era anjo lavando o carro. E Deus falando com ele. Diga para sua mulher, diga para ela o que ela fez. Foi como Miriam fez. Não é correto. Ele estava lavando o carro. Mas as coisas aconteceram. Era um homem. Mas Deus viu ele naquela hora como um anjo. Oh, a maioria das horas é bom que Deus nos vê só como homem. Como homem ninguém é julgado por nós. Como homem ninguém é culpado por nós. Como homem ninguém sofre por nós. Como homem ninguém fica doente por nós. Mas como anjo, como mensageiro, então aí é o perigo. Bem, a gente vai entrando nesses assuntos até chegar aqui no tempo do irmão Branham. O tempo do irmão Branham, você sabe, foi um tempo de sonhos, visões, aparições de anjos, manifestação de Deus de toda forma, porque aquilo já tinha vindo através do povo pentecostal. Uma maior porção do que a anterior nas eras. Mas aí no tempo de William Branham aumentou mais ainda. E Deus estava falando também através de sonhos. Tem hora que eu tenho que falar para você, minha irmã, meu irmão, não preocupa muito com sonho. Porque, mas Deus fala por sonho, sim. Mas você quer que Deus fale por sonho até quando? Ele falava pelo Urim e pelo Tumim, que eram aquelas duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. As pessoas contavam um sonho, uma visão, se aquelas pedras não manifestassem suas luzes, aquele sonho era falso. Agora o irmão Branham diz que o Urim e Tumim é o Antigo e o Novo Testamento. Então eu não preciso agora ficar atrás de uma pedra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas a pessoa está preocupada com o sonho ainda. Quando Deus já falou tudo. Olha, depois que Deus mandou o sétimo anjo, irmão, o que a gente tem que fazer é procurar, Senhor, onde está a mensagem desse anjo? O que foi que ele falou? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer, mas que jeito? Eu preciso saber. Eu quero ter esse conhecimento.
Porque é o último anjo mandado na terra. E ainda no tempo de anjo. Quebrando era o sétimo, era o último anjo. Você sabe que depois vem Moisés e Elias e vai tratar com os judeus, mesmo que Deus já tratou com os judeus, mandou visões através de anjos, falou para Daniel, Ezequiel e assim por diante, com João na ilha de Patmos, mas essa parte de anjos, nós temos tanto dentro das 7 áreas da igreja, que Deus veio operando entre os gentios. E para te deixar claro, não pensa você que você é um povo bom, que você presta. É bom a gente saber de onde a gente veio, para a gente olhar por onde a gente passou, para ir para onde Deus te guia. Mas de onde você veio? Nós temos 3 raças na terra, de Sem, Cã e Jafé. Sem os judeus, Jafé é o samaritano e Cã são os gentios. E Cã foi o que viu seu pai nu, a nudez do seu pai, e foi amaldiçoado por isso. Então o gentio já veio lá de trás, com uma maldição. O samaritano era um médio judeu e gentil, por isso Jesus atendeu ele no seu dia. Ele veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam, aí ele pegou todo mundo, mas ele nunca fez um sinal messiânico diante de um gentil. Isso é o irmão Branham que prega. Ele não fez, porque ele ia fazer o sinal do Messias perante o gentil nos últimos dias, quando o último anjo estivesse na terra. Então ele ia manifestar o sinal do Messias. Então nós estamos agradecidos, é por isso, não porque nós somos um bom povo, nós somos o pior povo, mas Deus nos deu graça de nós aceitarmos o Calvário, o perdão, o sangue e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Temos que ser agradecidos por isso. Foi um meio que Deus proveu para limpar o gentio, para limpar sua imundície, para tirar sua maldição. Agora, se ele, isso daí aplica em 2 lados, se ele viu o Cã, viu a nudez do pai e foi avisar aos irmãos, é como se vê a nudez de um homem, de uma mulher, isso quer dizer pecado, erros, e propagar para outros. É o mesmo espírito de Cã. Então, por que nós não mudamos? Se já veio o Calvário, se Deus já veio em carne, se já nos comprou, pagou o preço, nos resgatou, para que sermos um Cã ainda, com aquele espírito maldito sobre nós? Por isso, se você vê alguém falhando, não vá falhar como ele, como ela, mas também não vá propagar seu erro, não vá anunciar seu erro, porque esse foi o espírito que veio sobre Cã, foi amaldiçoado por isso. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, esse é o meio por que nós podemos chegar onde o judeu não chegou. O judeu viu, mas rejeitou. O samaritano viu, mas não conseguiu entrar. Somente poucos judeus e muito poucos samaritanos que entraram. Aí Deus deixou a era inteira para o gentio, porque Deus sabia quem ia dar valor ao sangue, usar de misericórdia sobre outros. Era o gentio, porque o judeu e o samaritano que receberam a mensagem no seu dia, a maioria contrariaram a mensagem e ajudaram a pregar Cristo na cruz, para que viesse então um gentio, os gentios participarem das bênçãos de Deus que os judeus participaram há 2000 anos atrás. Sabe o que
Estados Unidos participou, do que há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus, o gentil não podia participar. O judeu e o samaritano participaram, mas o gentil não podia participar. Ver aquele sinal messiânico, Deus em carne, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles não puderam dar crédito, mas aí tem um povo gentil, durante 7 eras da igreja, que nós temos que ser agradecidos a Deus. O judeu falhou para que eu entrasse. Sabe por que estamos dentro e abençoados? Pela desgraça de um outro que rejeitou. Ele rejeitou, foi posto de lado, para que nós entrássemos, e agora no último dia, quando terminasse a era dos anjos, o tempo dos anjos, para os gentios, que o 7º anjo é o último anjo, quando termina esse tempo dos anjos, para os gentios, Deus ainda retorna a falar com os judeus, que é os 144 mil, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, que estará pregando para eles. Então, eu devo ser agradecido a Deus, pelo que Deus fez por mim e por você. Um povo gentil, maldito, salvo pela graça. Então, não queira chegar e eu faço. Não, eu nunca fui, eu nunca farei, mas Ele fez por mim, Ele me perdoou, Ele com seu sangue tirou a maldição de sobre mim. Eu era um maldito, você era maldito, o gentil era maldito, mas os gentios que aceitam o sangue de Jesus Cristo, que tem nos purificado de todo pecado, este sangue tem tirado a maldição de sobre nós. Não somos mais malditos, somos benditos agora. Uma vez éramos malditos pelo pecado, pelo engano, pela sujeira, mas agora o sangue de Jesus Cristo nos limpou e somos os benditos do Senhor. Amém. Quase que não dá para ficar lendo, né? A gente vai falando e vai chegando coisas para a gente anunciar mais a vocês. Alimento espiritual, em seu devido tempo, no parágrafo 80 em diante, eu não queria ler tudo, porque talvez você se sente meio cansado quando está por ouvir leitura, mas isso é bom você ter esta segurança. 80, alimento espiritual. Logo quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios na Califórnia, no México, em Tucson e em outros lugares tiraram sua fotografia. Essa que vocês veem aqui. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, eu e o irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Tomaram fotografias, mas ainda não sabem o que foi. Não faz muito, todo mundo estava dizendo que a nuvem parecia isto e aquilo, e que as asas dos anjos estavam dobradas de certo modo. As pessoas têm muito o que falar. Por isso vocês vão me ouvir pregar o que o William Branham pregou. Vocês vão me ouvir falar da nuvem, o que o William Branham falou. Por mais que cada um vê na nuvem, nesta nuvem, vê mais coisas. Certo? Tem irmãos que já fizeram de tudo, olhar nessa nuvem e ver escrito ali, Branham. E prova que está escrito, Branham. Muito bem. Só que eu estou falando o que fala a mensagem. Amém? O que fala a mensagem. O que fala a Bíblia. Outra coisa que eu queria apenas ajudar vocês, num pormenor do significado
do nome Osmar, que anda dando um problema por aí. Osmar quer dizer fracasso também. Ah, não, eu pensei, é o vitorioso, porque Osmar quer dizer a glória dos deuses. Isso é gentil, você vê? Já mostra que é um nome gentil. Mas que outro encontraram que é ancião de dias. Eu não prego isso, certo? Eu não prego, vocês vão ter que entender que eu só vou pregar o que está escrito. Isso daí é simplesmente um significado que você tem no nome. Mas não tem nada a ver com a realidade do ancião de dias que é Cristo. Se é Cristo manifestado em alguém, eu não sei. Só sei que é Cristo. Certo? Então, só para ajudar vocês, eu não estou reprovando, eu estou apenas dizendo, eu só posso falar o que está escrito. Eu só vou pregar o que está escrito. Certo? Eu prego o que está escrito. Porque se não tiver escrito, eu não posso pregar. Os outros vão me apertar, eu não tenho como que me defender. E eu posso me defender, eu disse, está escrito. Certo? Então, qualquer coisa que sair, você sabe que eu não formo doutrinas baseadas em significado de nome. Quando eu preguei Pai Brana, mostrando o significado, que o significado já é correto, do irmão Brana, eu preguei porque irmão Brana falou que é. Irmão Brana é quem diz que Brana é perfeição, perfeito, perfeição. Então, aí eu pego e prego mesmo. Aí eu prego. Aí eu não tenho medo. Aí é que você vê que eu sou valente, mas é só quando eu estou aqui. Sou valente. Por quê? Eu tenho parágrafos. Eu tenho Bíblia para poder te explicar isso. Mas eu não tenho parágrafos para te explicar ancião de dias. Com respeito a Osmar, não tem nada. A glória dos deuses até é fácil, porque é o nome gentil, glória dos deuses. Só existe um Deus. Quando fala deuses é porque é os gentios. Os gentios são os gregos, que tudo é Deus para eles. Então não tem nada a ver, não é doutrina que eu faço, eu não formo doutrina nisso. Só o que o irmão Brana foi, e o que ele fez, e o que o seu nome significa, então aquilo é verdade, é perfeito, é perfeição. Então, um dia, virando a fotografia para a direita, quer dizer, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, aí o irmão Brana diz, um dia eu virei a fotografia para a direita, e olhando, ali estava Jesus Cristo, perfeitamente igual o que desenhou Hoffman. Ele estava parecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. 82, alimento espiritual. Os céus o declaram. Isso que é a mensagem. Os céus declaram esta mensagem. Os céus diz, isto aconteceu. O céu diz, isso é verdade. Os céus, proclamado pela ciência. A Bíblia o declara. A mensagem o declara. A irmã Brana dizendo isso aqui. Toda é a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca e sua barba negra, mostrada embaixo. Muitos de vocês têm visto essa fotografia, ali a temos, somente virem na direita, ali está, tão perfeito como se houvesse sido uma fotografia tirada dele. Agora é o tempo, Deus manifestou tudo que podia manifestar no tempo do irmão Brana, porque era o tempo de anjos. Até a mensagem pregada pelo irmão Brana, que ele foi pregar uma vez, é no Templo Ângelos, na Califórnia. É bom essas coisas.
Mas é tempo de anjo. Anjos. Quando manifesta um anjo, vem anjos. Quando manifestou Paulo, ele era o anjo. Aí vem anjos, Timóteo, Filemão. Aí vocês notam isso na Bíblia? Tudo saindo do ministério de Paulo. Ele era o anjo. Ele gerou anjos. Mas Alexandre o latueiro, que foi que ele gerou? E outros. 83, alimento espiritual. O estão olhando de uma maneira errada. Eles estão olhando na fotografia de uma maneira errada. E é por isso que eles nunca viram nada, diz o irmão Branham. Estão olhando de uma maneira errada. Você tem que ter a maneira certa de olhar naquilo. Você tem que olhar naquilo com a Bíblia. Você tem que olhar naquilo com o céu. Você tem que olhar naquilo com a mensagem que está sendo pregada no momento. Porque são 3 coisas que testificam que aquilo é verdade. O céu testifica que aquilo é verdade. A Bíblia testifica que aquilo é verdade. Foi tirado do céu, mas foi dito em Apocalipse 10:1 sobre esta nuvem. E ela manifestou, agora é pregada na mensagem. Você sabe que ela é verdade, mas eles estão olhando de uma maneira errada. E olhando de uma maneira errada, até quando você olha de uma maneira errada no Pai, você vê 3. Mas melhora um pouquinho se olhar, olha de outra maneira, errada, vê 2. Não, olha certo. Aí você olha nele, é um só. Você vendo 3, você está bêbado com o vinho da grande prostituta. Você vendo 2 na divindade, você está bêbado com o vinho também dessa mesma filha da prostituta. A pessoa que vê 2 pessoas na divindade, ou 3 pessoas veio da grande Babilônia. 2 pessoas na divindade vêm exatamente dentro da mensagem. É uma filha daquela igreja. Eles deveriam perceber isso. Você olha da forma certa, olha na nuvem da forma certa. Se você olhar na nuvem da forma certa, você virará ela para a direita. Ali é Jesus. Se você não vira para lugar nenhum, é um mistério, ninguém sabe. Vira para a direita, o profeta já falou, vira para a direita. O que é? A nuvem. É Jesus. É Jesus ou é Brana? É Jesus. Quem foi que diz? Brana. Diz que a nuvem é Jesus. Agora, ele vem e pisa na terra. Pisa no mar. Aí que você tem que o identificar. Se você o identificou no céu, identifica-o agora na terra. Se você o identificou no céu, identifica-o na mensagem. Ao olhar para o céu, é Jesus naquela nuvem, porque o profeta disse. Mas quando ele põe um pé no mar, que é entre gente, e outro na terra, que é se materializando, quando ele está descendo e se materializando, tomando forma, Cristo, mistério de Deus revelado, 101 e 207, né? As 2 traduções. Então, eles estão olhando da forma errada. Então tem hora, deixa eu tirar mais sombras de dúvida, tem hora que você olha em mim da forma errada. Olha em mim sendo um homem. Essa é a forma certa. Olha em mim sendo um anjo humano. Essa é a forma certa. Mas você não pode olhar em mim sendo Deus, o espiritual. É olhar da forma errada. Olhe da forma certa. Olhe no homem, olhe na igreja. Ao mesmo tempo, o irmão Branham vem e mostra tudo isso.
A maneira de você olhar, Deus era um anjo, mas era Deus. Mas Deus era um anjo, mas era Brana, o último anjo que nós temos. Pois no tempo dos anjos, nós tivemos o último anjo e sua manifestação. O último anjo e sua descendência. Eu sou da descendência de Brana. Vocês são? Da descendência de Brana. Eu sou da descendência do último anjo. E eu sei que Deus falou através do último anjo, que não tem anjo mais para Deus falar para o gentio, porque já foi falado com o último anjo. Ele já operou, já curou as mesmas coisas que ele fez lá em Jerusalém, ele fez nos Estados Unidos. Lá foi em Cristo, aqui foi em Brana. Porque lá foi no nome, aqui foi no novo nome. Lá foi num homem gerado pelo Espírito Santo, aqui foi um homem nascido de mulher, chamado Brana. Mas é a maneira de Deus agir, de Deus operar, de Deus se aparecer. Era Deus, mas era anjo. Era Deus, mas era homem. Era Deus, mas era um mortal. Então, hoje, se eu for logo aqui para o que nós lemos, hoje não é o tempo de anjos. Meu tempo aqui parece que está acabando. Que isso? Então deixa eu ver mais um parágrafo aqui. Senhor, este o tempo, 342. Não sei como vem as mensagens, de uma hora para outra é um relâmpago, ela chega assim. 342, Senhor, este o tempo, tradução de Goiânia. Notem, o primeiro pequeno voo, a mão, o segundo foi maior, mais branco. Está falando aqui, o primeiro voo foi pombas pequenas. Depois outro, segundo voo, foi pombas maiores. Aí ele estava mostrando o primeiro voo, sinal na mão. Quando ele pegava na mão da pessoa e sabia que doença ela tinha. Segundo voo, ele está mostrando aqui, que é mais branco, é maior, pombas, o Espírito Santo revelando o segredo dos corações. Aí o terceiro voo foram anjos. Tem pessoas que querem ficar vivendo lá no primeiro. Deixa eu ver, Deus está me dando aqui um dom para eu pegar na sua mão para saber. Esse já o William Branham usou. Esse foi na primeira etapa do seu ministério. Estava dando a mão ao doente, dizendo, você tem isso, isso e aquilo. Porque ele olhava na mão dele e a mão dele mudava de cor. E ele sabia qual doença a pessoa tinha. Era Deus num homem, fazendo estas coisas. A segunda, pombas maiores. Já era saber o que está no seu coração. Seu nome é fulano de tal. Você consultou com o médico tal. E você vem da cidade tal. Você mora na rua tal, número tal. Isso daí aconteceu. As pessoas querem voltar. As pessoas querem fazer as mesmas coisas. Aquilo foi um sinal do último anjo. Não adianta aparecer mais anjos querendo fazer sinais. Esse não vai me enganar, porque eu sei que tempo eu estou vivendo. Tempo dos anjos. Até William Branham. Aqui está o tempo dos anjos. Quando chegou no terceiro voo, já não era pombas mais. Agora eram os anjos que vocês vêem na fotografia aqui. Eram anjos, 7 anjos vindo da eternidade e Jesus no meio. Isso foi maravilhoso, o tempo dos anjos. Mas hoje não é o tempo dos anjos. É isso que você tem que destacar. É nisso que você tem que ver. Não adianta você olhar para mim, eu quero ver um anjo lá no púlpito. Não adianta você tirar uma foto minha, eu quero ver uma coluna de fogo na cabeça dele. Você pode ver até urubu na minha cabeça. É porque se vê uma pombinha, diz,
Aleluia, tem uma pombinha, o Espírito Santo. Mas se eu sou um corvo? Eu tenho que falar a verdade, o povo tem que largar desse negócio. Eu quero ver a mensagem. Esse tempo nosso não é tempo de anjos, não é tempo de pombas. Agora o outro lá que é criador de pomba, faz isso, é doido. Não é tempo de pombas. As pombas vinham no primeiro sinal, pombas menores, pombas maiores, segundo voo, mas no terceiro voo, que é a terceira etapa, eram anjos. E agora, que tempo eu vivo? Agora eu vivo no tempo da esposa. Agora eu vivo no tempo de comer. Comer o livro que foi revelado, comer o livro que aquele anjo desceu do céu com ele aberto. É tempo de eu comer, é tempo de eu obedecer. Não é isso que a Bíblia diz? Me pregue outra mensagem. Depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, me diga que a sequência não é 8 a 11. É a sequência do próprio capítulo. E que ministério é esse? Não é Brana mais. Brana é de 10, de 1 a 7, o Apocalipse. 10, de 8 a 11 é a esposa. Era João. João, diz irmão Brana, é tipo da noiva. Ele foi ao anjo forte e disse, dá-me o livrinho. Não é esse negócio, me empresta o livrinho também não, só para me ficar uns dias. Dá-me o livrinho. Já recebi a advertência, não de pombas, mas do anjo. Já teve a advertência do anjo forte, que estava em Brana, operando sinais e maravilhas, já em novo nome. Por isso Deus estava em Brana, Jesus estava em Brana, aquele Jesus que estava na nuvem, agora estava em Brana. Por isso que fez o que fez, pregou o que pregou, para pregar 7 selos, 7 trovões, revelar novo nome. Você tem que saber que o irmão Brana antes, ele tinha pombas, bons sinais, pombas menores, pombas maiores. São sinais bons que a igreja tem, que o povo tem, que os pastores têm. Tem bons sinais. Olha, isso é maravilhoso, cura divina, sinal na mão. Olha, pombas maiores, saber o que está no coração das pessoas. Quem sabe tem algum homem por aí que sabe isso, que tem um ministério desse. Mas Deus já foi mais além, já veio em anjos. Não era pombas mais, agora era anjos. E anjos estavam mostrando para nós a abertura total da palavra. E nós fazemos parte desse grupo de anjos. Amém? Então hoje o tempo da noiva, o tempo dos anjos e o tempo da noiva. Hoje é tempo de comer o que o anjo revelou. Hoje é tempo de comer o que o anjo pregou. Por isso eu volto a repetir, não é tempo de escrever Bíblia. Não é tempo de revelar Bíblia. É tempo de comer Bíblia. Não é tempo de pombas menores, maiores. Não é tempo de anjos hoje. Hoje é tempo de comer Bíblia. Bíblia aberta, Bíblia revelada. De um povo que vai na igreja e escuta uma pregação de uma Bíblia aberta. Não é chegar na igreja o pregador pregar, meus filhos, Deus vai ressuscitar nosso profeta para a terceira puxada e vai revelar a Bíblia. Essa mensagem eu não quero ouvir, ela já foi. Já é passada. Não é tempo disso. Nunca foi tempo disso. Mas o povo precisa voltar. A Bíblia aberta. Não é um pregador chegar e pregar para você. Deus abriu 6 selos porque ele lê um parágrafo ou 2 da mensagem de irmão Brana, que tem 1000 e tantas mensagens, ele lê 2 parágrafos, que o irmão Brana diz que foi aberto 6 selos e como ele não sabe quem é o 7º, ele diz que o 7º ainda vai ser aberto, porque ele não sabia que o 7º estava pregando 6. Por isso ele era o mistério do dia. Primeiro selo, 33 da primeira tradução de Goiânia.
O sétimo anjo é o mistério de toda a Bíblia. Sétimo anjo é o mistério de toda a Bíblia. Ele é mistério de sete trovões, ele é mistério de novo nome, ele é mistério de terceira puxada, ele é mistério da vinda do Senhor, ele é o mistério de toda a Bíblia. Porque hoje, por que você sabe isso hoje? Porque não estamos na mensagem de anjos. Porque na mensagem de anjos, Deus ainda teve que falar para o sétimo anjo, não diga a ninguém. Mas para a mensagem da esposa, ele diz, como o livro. E não é só 6, não. O livro está aberto. Se ele está aberto, foi tirado a sétima corda, a sétima correia. Foi tirado do livro. O livro está aberto. Coma-o. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de parar e ouvir estas coisas que parecem ser tão simples, porque são pregadas por mortais nesta terra, anjos mortais, e que só são reconhecidos como anjos por aqueles que seguem o mesmo ministério e que são gerados por aquele anjo. Senhor, se eu não gerei nenhum anjo, se eu não gerei quem fala mal de mim, então não é problema meu. Porque se eu tivesse gerado, ele estaria ao meu lado, ela estaria ao meu lado. Gerado. Brana nos gerou. Somos uma geração do sétimo anjo, do sétimo selo, do sétimo trovão. Somos uma geração do novo nome. Por isso estamos aqui agradecidos ao Senhor pelo que temos recebido da sua parte. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa é a voz que sai do trono, vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, a esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido,
já está subindo.